Oi gente, tudo bem? Aqui é a Gabriele Hayashi e hoje a gente tá trazendo um vídeo pra vocês super empolgante, que são os tipos diferentes de intercâmbio. Às vezes a gente tá lá pensando em fazer intercâmbio, sabe que intercâmbio é o sonho, mas não sabe que tipo de intercâmbio. E como a gente já falou em vídeos passados, a definição de metas e objetivos é muito importante para você conseguir seu intercâmbio, porque tá muito relacionado com a organização. E a partir do momento que tá relacionado com a organização, para ter um intercâmbio de sucesso, especialmente quando a gente fala de aspectos como bolsa de estudos, é muito importante o planejamento. E o passo 1 desse planejamento é definir, ok, quero intercâmbio, mas qual tipo de intercâmbio? Vamos tornar isso um pouquinho mais específico, porque intercâmbio tá no círculo geral. O tipo de intercâmbio tá sendo mais específico, depois o país mais específico, a cidade mais específico. E é isso que a gente tá buscando, a definição de objetivos específicos para torná-los como metas atingíveis. Por isso a gente vai estar trazendo para vocês os diferentes tipos de intercâmbio, para poder apresentar de uma forma mais simples os tipos que podem existir de intercâmbio, definir cada um desses tipos para você ver qual tem um match melhor com o seu perfil. Ah, com esse intercâmbio eu me sinto mais confortável do que com aquele intercâmbio, e qual tem mais a ver com seus objetivos e com o momento que você se encontra agora. Então vamos lá. O primeiro tipo de intercâmbio que eu queria falar para vocês é o intercâmbio de aprendizado de idioma, o famoso intercâmbio para um processo de imersão cultural e linguística dentro de certa cultura. Para esse intercâmbio é muito interessante você estar analisando países que vão estar inclusos dentro da língua que você quer aprender. Então quando a gente fala de inglês, tem uma seleção como por exemplo o Canadá, os Estados Unidos, países dentro da Europa como por exemplo a Inglaterra. Nós também temos destinos um pouco mais exóticos como a Índia. Então existem diversos países que a gente pode estar incluindo dentro dessa listinha. Dentro desse processo é muito interessante você entender em qual nível você se encontra e quanto você quer evoluir para determinar isso dentro do seu período de tempo de estadia. Outra questão é quanto você vai estar se dedicando, porque a imersão cultural dentro de uma língua diferente às vezes não é o suficiente se você está cercado constantemente por pessoas que falam a mesma língua que você, ou seja, o português. Então, talvez essa imersão tenha que vir de uma iniciativa própria, mesmo estando já na localização. Então, essa é uma dica para quem vai para o tipo de intercâmbio de aprendizado de uma língua. Dentro desse processo, a língua mais famosa da imersão seria o inglês, porque é a língua mundial, mas também existe a possibilidade do francês, do espanhol, do árabe, do alemão, várias oportunidades aí. Uma questão que muitas pessoas podem estar pensando é: nossa, às vezes eu sou novo demais, ou às vezes eu sou velho demais para estar aprendendo essa língua. Então eu queria já tirar isso logo de cara. Não existe idade para aprender, aprendizado sempre é bom e é extremamente positivo independente da idade. Você sempre pode estar aprendendo novas coisas, dentro disso novas línguas. Então não deixa esse impedimento autoimposto ser algo que vai impedir você de fazer um intercâmbio para aprendizado de língua, se é isso que você quer. Não importa a sua idade, mas se você for menor de idade, autorização dos pais, como sempre a gente fala, tipo, conversa com seus pais, planeja certinho. Porém, sempre é muito importante você tirar essa barreira da sua mente, porque todo mundo pode aprender sem esses paradigmas que a gente se impõe, ok? É verdade. Bom, o outro tipo de intercâmbio que eu queria falar para vocês seria o intercâmbio de ensino, e dentro desse a gente tem a graduação e a pós-graduação. Dentro da graduação, você pode sim cursar sua graduação inteira no exterior, independente do país que você escolher. Claro, dentro desse processo existe a equiparação dos cursos, então ver como é seu curso em outro país, se é realmente uma graduação ou uma pós, mas sim é uma possibilidade que você pode estar fazendo. Para isso, você precisa, quando está no ensino médio ou através do seu gap year, estar aplicando para instituições do país que você deseja. Por exemplo, se a gente está falando de Estados Unidos, a gente vai estar falando de SAT e ACT. Se a gente está falando de outros países, provavelmente um teste de proficiência em inglês e essays, cartas de recomendação. Então existe todo esse processo conjunto aí, mas que é super possível você estudar sua graduação completa no exterior. Outro ponto que eu queria estar falando para vocês é: Gabi, já estou na minha graduação, mas gostaria de estar fazendo parte da graduação no exterior. É possível? Sim, é super possível, porque a partir do momento que você está na sua graduação aqui no Brasil, você pode estar fazendo uma graduação sanduíche isso para ir para o exterior e completar parte da sua graduação no país da sua escolha.
Gabi, como eu faço isso? Sou incrível. Então, basicamente o que você tem que fazer é ir no Departamento de Relações Internacionais da sua instituição, conversar lá, ver as parcerias que eles têm, quando abre os editais, quando tem as deadlines, para garantir que você se organiza para estar aplicando. Então, sim, você que está no ensino médio, você que já terminou o ensino médio, mas talvez não entrou ainda em uma graduação, e você que já está na graduação, tem oportunidades de ter essa experiência de fazer uma graduação no exterior, inteira ou pelo menos parte dela. Interessante a gente falar que dentro da graduação também existem outras oportunidades que você pode estar aderindo para ir para o exterior, como por exemplo, oportunidades de conferências que podem ocorrer no exterior, oportunidades de workshops que podem ocorrer no exterior, não necessariamente são intercâmbios, porque tem uma duração às vezes de 2 ou 3 dias, mas são oportunidades internacionais muito legais disponibilizadas para alunos de graduação. Bom, o segundo nível educacional que eu queria estar falando com vocês seria a pós-graduação. Para o processo de pós-graduação, também novamente é super possível estar realizando a sua pós no exterior, sendo que essa pós a gente pode estar falando de um mestrado, de um doutorado / PhD, a gente pode estar falando também de um MBA ou simplesmente de uma extension. A gente pode estar falando de um processo de pós-graduação em si. Para essa questão, é muito interessante você estar já analisando, caso essa seja a sua situação, qual país você deseja, justamente para ver os pré-requisitos, as provas necessárias. Caso for América do Norte, provavelmente você vai precisar de provas como GRE ou GMAT. Caso for, por exemplo, a Europa, você não precisaria dessas provas, mas o TOEFL ou a IELTS sempre necessário dentro desses processos. Então é muito interessante estar sendo condizente no seu planejamento. Para essa questão, é muito bom também você que já se encontra aqui no mestrado, talvez já se encontra no doutorado e talvez está pensando, Nossa, mas eu já tô aqui, eu vou ter que cancelar pra ir pra lá? não, porque novamente eu vou introduzir a opção do sanduíche para você. Você que tá aqui pode estar indo pro exterior através de um mestrado sanduíche ou de um doutorado sanduíche, fazendo parte da sua pesquisa lá fora. Então isso é uma super possibilidade para você que quer estar realizando em ambos os países o seu processo de pesquisa ou o seu processo de estudo. Assim como na graduação, você iria ou para o seu orientador ou para o Departamento de Relações Internacionais ou entraria em sites de informação como, por exemplo, a CAPES e verificaria as opções de editais para você estar indo realizar a sua pesquisa. Então, dentro desse processo, é ótimo você realmente ter um planejamento bem alinhado, porque existem oportunidades muito legais de bolsas para pesquisa que você aí que está conduzindo sua pesquisa pode estar ganhando para ir para o exterior e estar realizando esse processo lá fora, o que é incrível, né? Então, seria esse o nível educacional que eu queria falar para vocês. Agora, partindo um pouco mais para oportunidades profissionais, entre aspas. Dentro dessas, a gente tem como, por exemplo, o voluntariado, a gente tem o Work and Travel, assim como nós temos o Summer Jobs. Vamos entrar passo a passo. Work and Travel. Work and Travel seria uma opção para você que queria turbinar o currículo com uma experiência profissional, ao mesmo tempo que consegue estar aprendendo um novo idioma ou colocando em prática os aprendizados que você adquiriu durante o processo de ensino de inglês, por exemplo, de francês ou de espanhol. Essa oportunidade é muito interessante porque é um combinado, é um conjunto de coisas. Você vai estar aprendendo, vai estar trabalhando, e em trabalhando você consegue colocar em prática ainda mais o idioma que você está aprendendo. Então isso seria ótimo para sua experiência profissional. A desenvoltura da língua também é muito bem trabalhada dentro de um Work and Travel, justamente porque é um ambiente de trabalho. Então você consegue ter uma desenvoltura na formação das suas frases melhor do que uma estrutura fechada dentro de uma sala de aula. Então consegue ser mais condizente com o cotidiano da cultura que você está experienciando. Para o voluntariado, é uma ótima experiência também para você que gostaria de estar ganhando uma experiência profissional no exterior, ao mesmo tempo que realizando um processo onde você consegue ter... Só um momentinho. Pronto. Trabalhando em um processo onde você consegue ter uma experiência de imersão cultural, ao mesmo tempo que realizando um trabalho social. Lembrando que o intercâmbio voluntário, ele não necessariamente precisa estar ligado a uma ONG, não necessariamente precisa estar ligado, por exemplo, à ONU. Ele pode estar ligado a questões menores, como, por exemplo, vou na Inglaterra ajudar essa fazenda na parte de jardinagem. E daí, em oferta, eles te dão a alimentação e a moradia por 3 semanas. Então existe também esse tipo de intercâmbio voluntário. Para o intercâmbio voluntário é muito interessante a gente estar falando também que é uma ótima experiência para a compreensão da língua, como eu falei, para a imersão cultural também, mas também para essa questão da desenvoltura que a gente mencionou no Work and Travel. Então tá desenvolvendo a língua com um progresso que você realmente consegue sentir, porque constantemente você vai estar em contato com pessoas que são nativas dessa língua ou pessoas que têm desenvoltura muito forte dentro dessa língua. Bom, para essa questão do intercâmbio voluntário, o que eu queria estar pontuando para
pra vocês, que é uma dica quando você começar a pesquisar seu intercâmbio voluntário, que seria basicamente o quê? Dentro desse processo, existem intercâmbios voluntários, como eu mencionei, que são em organizações. Então, são em organizações internacionais, onde você vai estar realizando provavelmente um processo onde você não é remunerado, como eu disse, é voluntário, e provavelmente você vai estar arcando com as suas despesas para estar indo. Então, por exemplo, a UEA oferta, a ONU oferta esse tipo de intercâmbio. E existem intercâmbios voluntários onde você pode ter uma exchange. Novamente, não é um salário, é uma exchange. Ou seja, como eu mencionei antes, você está indo para a Inglaterra ajudar X família a cuidar da fazenda. E daí, em troca, eles vão te dar alimentação, assim como eles vão te dar a moradia. Então, existe um processo de troca. Ai, menino. Então, existe um processo de troca dentro disso, não é um salário, mas você pode estar tendo um auxílio dentro desse processo. E existem esses dois tipos, o intercâmbio voluntário, assim, voluntário raiz, onde realmente não tem auxílio nenhum, e o intercâmbio voluntário onde tem essa troca. E também dentro dessa troca é muito interessante os tipos de intercâmbio que você consegue achar. Às vezes é um trabalho de carpir, um trabalho de jardinagem, um trabalho de cozinhar em um hostel, então tem tipos diferentes para isso. O outro ponto que eu queria estar falando com vocês seria o Summer Jobs. Então, o Summer Jobs seria uma oportunidade de intercâmbio onde você iria para o exterior, estar realizando um processo de trabalho ou em uma empresa ou em uma universidade, auxiliando, por exemplo, um professor na sua pesquisa. E para esse processo, novamente, não ocorre uma remuneração, mas sim ocorre geralmente um auxílio, quando a gente fala de brasileiros indo para o exterior para estar realizando esse Summer. Esse auxílio, ele costuma vir na forma de meal plans, assim como housing. Sendo que dentro desse processo, a gente já tem um vídeo aqui detalhando pontos específicos sobre Summer Job e explicando um pouco mais a fundo sobre o que seria. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse processo de análise de cada tipo de intercâmbio. Claro que aqui a gente não falou todos os tipos existentes, porque existem variações múltiplas dos tipos que eu apresentei para vocês, mas a gente tentou trazer os que são mais curiosos e que trazem maiores informações em relação aos diferentes tipos de faces de um intercâmbio. Então a gente tentou ser multidisciplinar, ter multiculturas quando falo de cada tipo de intercâmbio. Então, diferentes tipos de intercâmbio dentro de um tópico específico. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E eu recomendo muito que vocês vejam o nosso vídeo sobre Summer, porque lá a gente detalha um pouco mais sobre esse processo. Obrigada por assistir!